Bem-vindo ao Connect Podcast e hoje a gente está com uma presença muito especial, a Raíssa, que ela é psicóloga em formação, que ajudou a gente também a desenvolver o trabalho do nosso projeto Unidos pela Família, onde recentemente em Trindade a gente teve até uma palestra aqui. Seja bem-vinda, está joia? Obrigada, joia. Bom, e hoje a gente vai fazer esse bate-papo sobre a visão do psicólogo, como que a psicologia enxerga esses assuntos sobre a família. Mas você se apresenta, fala um pouquinho a respeito de você. Primeiramente, é um prazer estar aqui. Obrigada, Léo, pelo convite. Meu nome é Raíssa, assim como ela falou. Sou estudante de psicologia, já estou no 7º período já de formação. E a psicologia, para mim, é uma área muito importante, né? Ela me cativou, assim, eu falo que a psicologia me escolheu há um tempo atrás, justamente por questões de princípios familiares. Então, para mim, é uma importância muito grande estar vindo aqui hoje e debater sobre esse assunto que é tão importante para a nossa comunidade. Bacana, muito importante isso. Me diz a respeito dessa visão da família para a psicologia. Certo. A psicologia ela vê a família como a principal base para a formação de um ser humano, né? Ali a família é o primeiro contato de indivíduo com um grupo social. Então ali a família ela vai informar, vai formar a base, né? Como que é a comunicação, né? Como que é o comportamento do indivíduo ali em meio à família vai ser o mesmo comportamento, a mesma comunicação que ele vai ter com o ambiente fora ali do núcleo dele, que é fora da casa. Entendi. Uhum. Bacana. Alinhado com o que a gente repete aqui, a gente fala muitas vezes que a família ela é o pilar da sociedade em todos os aspectos, né? É o primeiro Exatamente. contato que a criança vai ter ali com o primeiro grupo social, onde vai dar os primeiros passos, os primeiros aprendizados. Então, por isso que a gente fala que é tão importante a gente colocar o foco na família. E aí, eu também separei aqui algumas questões para a gente poder estar Uhum. falando. O que é a terapia familiar na psicologia? Então, Léo, é uma abordagem, né, terapêutica que trabalha assim com os membros familiares justamente para melhorar a questão de comunicação e resolver os conflitos internos, né? A gente, como eu falei, como a família é a base estrutural do indivíduo, a comunicação ela é uma forma muito importante, porque quando uma família ela tem uma desestruturação, ela acaba mexendo ali com alguns sentimentos do indivíduo. Então, o indivíduo ele pode se tornar uma pessoa muito introvertida, Uhum. ele pode se tornar uma pessoa muito ansiosa. Então, essa questão da terapia familiar é justamente para a gente trabalhar nesse ponto, né? Para a gente trabalhar uma melhoria de comunicação, um ambiente familiar mais saudável, né? Trabalhar mais essa questão. Nessa questão toda, como que fica o papel dos pais? Qual que é a visão do papel dos pais nessa equação? Certo. Os pais, eles têm um papel fundamental, porque são eles que vai chegar, na maioria das vezes, para a gente já com uma demanda, informando para a gente qual que é a questão que está deixando aquela família sem ter uma comunicação digna, o que está acontecendo, qual que é a ocorrência que está ali acontecendo, né? Como luto, por exemplo, eles já Uhum. chegam com essa demanda para a gente de luto, Uhum. algum problema de conflito mesmo familiar, Entendi. algumas questões relacionadas ao indivíduo, como ansiedade, como depressão. Então, meio que os pais já trazem para a gente essas questões. Aí fica mais fácil da gente enxergar a visão dos pais e a visão do indivíduo para a gente chegar no meio. Entendi. E é importante isso. Até um ponto que a gente levanta bastante, que o pai Uhum, ele precisa acompanhar, precisa saber o que está acontecendo. sim, E muitas vezes a gente não vê isso no dia a dia, né? A gente vê aquele exatamente. pai que passa ali 12, 14 horas trabalhando, se esforçando para dar o melhor para sua família, né? Uhum, Mas o pai ele está ausente na vida do filho e muitas vezes não sabe nem o que está acontecendo, né? A gente vê essa reunião de pais e professores, onde só as mães, às vezes um ou outro pai que está presente ali. Então, por isso que é muito importante o pai acompanhar, estar presente, a mãe também. Não basta sim. só estar ali e ver o que está acontecendo, não, mas estar participando ativamente da vida do seu filho. Agora, uma das coisas também que a gente vê acontecer é o pai. É normal hoje o pai terceirizar a responsabilidade. Sociedade como um todo, a gente vê que o pessoal anda sempre terceirizando a Sim. responsabilidade, né? Então, hoje, o pai, ele terceiriza a educação colocando para a escola. Terceiriza uma atividade de qualidade do filho, passando para o YouTube, o Uhum. celular, coloca o smartphone ali. E quando o pai chega ali com uma demanda, olha, vê se resolve esse problema dessa criança aí. Mas você percebe que precisa de uma parte, assim, uma terapia familiar. Sim, é uma coisa mais ampla, né? Eles Uhum, vêm pra gente com uma visão focada, tipo, é só essa questão e pronto. Mas a gente vê que por trás dessa situação, para ter chegado naquele ponto, existem vários outros fatores, como a uhum, ausência paterna, como você falou, que é aquele presente ausente,
né, a ausência paterna, chega muito essas questões de ansiedade mesmo, generalizada, mas é justamente por conta dessa ausência, né? Às vezes uma mãe muito sobrecarregada, com questões de casa, com questões de deveres, porque é igual você falou, hoje em dia a educação está muito terceirizada, né? Uhum. Então tem muitas vezes também a questão do filho com vício em jogos online, em telas, isso já é um problema muito frequente. Então, essa questão da terceirização é um problema muito grande. Então, a gente tem que ter sempre uma visão ampla, né, sobre todo o aspecto para ter chegado até aquele foco. E tem uma pesquisa que eu vi recente que fala que a exposição ideal Uhum. de tela para uma criança seria a partir dos 2 anos de idade. Ou seja, nem computador, nem televisão e nem celular. Então, Exato. até 2 anos. É um desafio e tanto, né? Muito, 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 porque a educação, ela vem muito a base, né? A educação, Uhum. primeiramente, ela vem de casa. Só que não é todas as vezes que uma mãe tem um tempo livre, assim, para estar ensinando seu filho. Então, elas acham que é muito mais fácil entregar uma tela para o seu filho, né? É entregar uma tela, um celular, um tablet, deixar ele de frente à televisão. Isso é um problema muito grande, porque causa muita ansiedade nas nossas Uhum. crianças. É o principal fator da ansiedade são as telas. Caramba. E o fator hipnótico ali é o Exato. caminho mais fácil, né? Tá Exatamente, o caminho chorando mais ali, a fácil. criança tá fazendo pirraça, coloca um celular, a criança vai se entreter ali, Uhum. pronto, né? Ganhei paz, comprei um tempinho de paz. Só que isso vai se refletir lá no futuro. Léo, isso é tão comum, já virou tanto hábito, que hoje em dia, quando você vai, por exemplo, num restaurante, você vê lá uma família reunida na mesa e as crianças todas em tela e os adultos conversando. Porque para eles é muito mais fácil Uhum. deixar a criança numa tela ali, introvertida ali naquele momento, para eles terem um pouquinho mais de liberdade, poder conversar melhor. Né? Isso é muito mais comum hoje em dia. É verdade. A gente vai nos bares, restaurantes, em tantos lugares aí, o pessoal tá realmente muito entretido ali, preso Aham. naquele mundo virtual. Agora, na criação dos filhos, você pensa em alguma saída, algumas dicas para poder falar para os pais sobre essa questão da tela? Ou um outro caminho? Sim, tem muitos caminhos. Por exemplo, a questão do lazer, né? Tirar aquele tempo precioso dos pais, por exemplo, um final de semana, num domingo, por exemplo. Antigamente tinham muito a família reunida para missa, por Verdade. exemplo, né? Para missa no domingo de manhã, e tinha aquele momento familiar, aquele momento de lazer. O momento familiar é um tempo excepcional. Então, assim, dá um momento para sua família, sem tela, sem televisão, sem celular. Um momento ali pode ser um momento de oração, se a família for religiosa, ou até mesmo um momento de lazer, ir no zoológico, ir no parque, fazer uma caminhada junto ali, justamente para não ter que ficar tanto tempo nas telas, perder tanto tempo nas telas, criar mais vínculo com a família, criar memórias, né, criar um ambiente melhor, uma comunicação melhor. Então, esses momentos de lazeres em família é muito melhor. Às vezes pode até não sair, mas reúne a família toda em casa, vamos fazer alguns jogos ali, né? Jogos de Bacana. tabuleiro, Uhum. vamos conversar, como que foi seu dia, são pequenos gestos que fazem uma mudança, É né? verdade. Isso é bacana. Agora, quando entra nos casos mais complexos, né? Adolescência. Adolescência. Que é um período, assim, já bastante conturbado, né? Hormônios à flor da pele, Uhum. muitos problemas. E a gente vê que famílias, quando o pai e a mãe ali, eles têm um acompanhamento mais próximo, têm uma amizade com os seus filhos, uma conversa, um diálogo, passa por essa fase, não vai ser um mar de rosas, mas consegue atravessar com muito mais tranquilidade. Agora, pensando em uma família onde o pai ele é ausente ali, estando em casa ou não, né? Mesmo o pai dentro de casa, e muitas vezes ele está ausente na vida do filho. Sim. Aí ele já não tem esse diálogo, não é acostumado, e aí entra nessa fase de rebeldia. Como que a gente pode atuar nesse caso? Que muitas vezes a gente vê aí, como a nossa atuação aqui na associação, um trabalho junto com o Conselho Tutelar, a gente vê casos assim, de uma mãe solteira, às vezes não tem um apoio ali do pai para poder ajudar, e aí o adolescente ele se torna rebelde, a mãe já não sabe mais o que fazer e entra nessa situação toda. Como que a gente pode atuar? Certo, né? Você falou a palavra-chave, comunicação. A comunicação, ela é essencial dentro de casa, dentro de um ambiente familiar, escolar, em qualquer ambiente que você for inserida, a comunicação ela é essencial. Hoje em dia a gente lida muito com a questão da ausência paterna, né? Porque a ausência paterna, ela acaba trazendo muitos transtornos pro futuro, pro presente ali do indivíduo. Então, assim, essa questão, ela tem que ser tratada com a terapia familiar ou com a terapia individual. A gente pode estar ali entrando com
com essas questões de terapia, a gente pode estar melhorando o vínculo familiar com a comunicação, com o ambiente, a gente pode estar fazendo ali reunir um grupo, né, de todo o contexto ali, às vezes a família é composta só por mãe, ou então só por pai, ou então pelos dois, a gente reúne todos os integrantes da família ali para estar fazendo uma terapia familiar, para estar abordando realmente os temas, as críticas, qualquer coisa que esteja relacionada naquele ambiente que não esteja favorecendo aquela família. Então a gente reúne todos, planeja uma terapia, passa alguns exercícios, porque essa questão que eu falei também do lazer familiar, também é como se fosse um exercício, né? Você reunir ali a sua família, sentar, conversar, olha, o que está acontecendo? Né? Onde a gente pode melhorar? São perguntas chaves que fazem toda a diferença. Então, a comunicação, dentro de qualquer ambiente, ela é a chave para qualquer solução. Fantástico. E o importante seria também procurar ajuda o quanto antes, né? Sim. Porque existem casos onde o jovem ele começa a dar sinais de rebeldia, de desrespeito dentro de casa, se não procura uma ajuda, um apoio, não começa a atuar ali, o que acontece? Ele começa a sofrer muita influência externa, né? Exatamente. E normalmente os amiguinhos que estão influenciando para essa rebeldia não são do melhor comportamento. Uhum. Então, quando chega num ponto assim que existe um ponto sem volta, um caminho onde depois que o jovem ele foi por esse caminho aqui, não tem como resgatar, ou não. Em qualquer situação, sim, é possível, por mais que seja mais trabalhoso, ainda consegue ser resgatado. Sim, a gente não trabalha na psicologia com a questão da cura, né? Não existe uma cura, mas existe o tratamento, né? Sempre tem tratamento, não importa de que idade, a partir de que momento, ou então tem uma idade limite ali para você ter um tratamento, não existe. A gente trabalha com todas as idades, né? Ali em todos os ambientes, a gente pode inserir a psicologia. Então, assim, desde o início, é sempre bom ter a presença de um psicólogo dentro de uma instituição familiar, porque é uma base muito boa, se torna uma base muito sólida, né? Porque a gente precisa muito trabalhar no presente para no futuro não haver ansiedade, depressão, né? Questões com autoestima, né? Então, assim, mas quando o indivíduo ele não tem a possibilidade de ter essa psicologia presente, antes, num momento passado, ou quando ele já está na adolescência, a gente também pode inserir na adolescência, na vida adulta, né, na terceira idade, como eles falam, na terceira idade também. Então, a psicologia ela cabe ali em todos os momentos. A gente pode estar trabalhando em todos os assuntos, em todos os momentos, então não tem uma data limite. Entendi. A gente pode estar em todas as áreas. Bacana. E agora o ponto mais assim, importante. Quais são os indícios, em que momento que é importante essa família procurar uma ajuda de um psicólogo, começar a procurar terapia? Existe sinais, um momento adequado? Ou, não, a qualquer momento, dependente do que é bom estar procurando para, como se fosse fazer aquele check-up anual. Qual que seria esse melhor momento? Certo. As pessoas, elas procuram atendimento psicológico, muitas das vezes, quando já não vem mais saída. Né, quando elas tentam empurrar ali aquela situação até um limite, e aí quando elas já não veem mais saídas, aí elas procuram um atendimento psicológico. Mas a gente pode estar trabalhando desde o início, porque a gente sempre trabalha muito com a questão de você não precisa lutar sozinho, você não precisa carregar esse fardo sozinho. Então, assim, desde o início, eu tô com meu filho pequeno, meu filho tem 2 anos, a gente tá com alguns problemas, com algumas dificuldades, vamos todos para a terapia. Né? Fazemos terapia familiar. Então, assim, não tem a partir do momento que você... Às vezes você tá tudo bem também, às vezes tá tudo bem, mas às vezes assim, você sente que falta alguma coisa, vamos lá na terapia pra gente reconhecer, né? Vamos lá ver o que tá acontecendo, ver o que tá faltando, ver o que tá sobrando também. A gente pode tratar de todos os assuntos. Então, assim, a partir do momento que você vê que tem alguma coisa pesando demais para você, a partir do momento que você vê que tem alguma coisa faltando para você, que você esteja passando por algum momento de dificuldade, procure a psicologia. Né? A gente pode estar a gente auxiliando em todos os momentos. Bacana. Isso é muito importante a gente levantar, até mesmo porque existe um certo tabu, né? O pessoal ainda tem muito disso, né? O pessoal pensa assim como psicólogo, não tô doido, para que eu vou ficar procurando psicólogo, né? Aí o que a gente pode trazer como uma visão, um alerta,
uma informação a mais para esse pessoal que ainda, às vezes ainda tem esse tabu. Sim, a gente, desde de quando a gente iniciou o curso, né, a gente brinca muito com isso, ainda tem muito isso, das pessoas falarem que psicologia é coisa de doido, principalmente as pessoas mais velhas. Só que não, a psicologia, ela pode estar trabalhando tanto atuando para a melhoria de algumas situações, quanto na prevenção também de algumas situações. Então, assim, a gente está trabalhando na prevenção da ansiedade, inclusive na universidade onde eu estudo, a gente está fazendo uma campanha muito boa contra o bullying e a ansiedade na escola no Trindade 2. Então, assim, são questões de prevenção mesmo. A gente pode ir trabalhando desde o início. Então, assim, são muitas as possibilidades que a gente tem de estar trabalhando tanto em clínica, tanto em hospitais também, auxiliando, tanto com terapia familiar, com terapia individual. Então, assim, a gente já está conseguindo extinguir esse mito de que psicologia é coisa de doido. Hoje em dia as coisas são muito mais normalizadas em questão de terapia familiar. Tem um pessoal que eu sigo também que eles falam que hoje em dia terapia é coisa de gente chique, né? Terapia é coisa de gente chique. Eu acho essa forma deles falar incrível. Porque, assim, a terapia, ela é acolhedora, uma forma de acolhimento, uma forma de te ajudar ou prevenir que algo aconteça. Então, assim, sempre que você precisar, não importa o que as outras pessoas pensem sobre o tabu ou não, a psicologia ela sempre está ali para te auxiliar, para te dar o melhor, para te acolher e te ajudar em qualquer situação. Bacana. E agora, um ponto assim que para mim ele é bastante importante, né? Porque a gente conhece alguns casos, a gente vê aí, vamos falar sobre prevenção de suicídio. Muitas vezes a própria pessoa, ela passa por questões, por dilemas, e ela não tem iniciativa de procurar ajuda. O que as pessoas ao redor, percebendo essa tristeza persistente, esses momentos de angústia, o que as pessoas ao redor podem fazer em apoio, para ajudar? Que muitas vezes a pessoa não está, ela se sente tão desamparada que nem procurar ajuda não procura. O que as pessoas ao redor podem estar fazendo? Ótimo, ótima pergunta. Léo, já vai fazer um ano, exatamente um ano, que a gente também perdeu um grande colega nosso que estudava com a gente para o suicídio. Poxa. Então, o suicídio é um tema, sempre foi um tema muito delicado, mas é um tema que a gente precisa quebrar essa barreira do tabu para a gente poder falar sobre ele. Porque a pessoa que ela tem tendências suicidas é uma pessoa que tem uma depressão, já vem lutando contra os sinais, contra todas essas questões de tabu, que leva a pessoa a pensar em suicídio. Então, assim, é uma luta muito solitária. É uma luta muito solitária. Mas se a gente poder perceber, né? Se a gente puder perceber que a pessoa fica muito retraída, é uma tristeza profunda, a pessoa não quer se comunicar com ninguém, a pessoa tenta passar para a pessoa que tá tudo bem, que tá tudo ótimo ali. É uma situação que vai passar. Mas, assim, é um tema que a gente precisa abordar muito, um tema que a gente precisa falar abertamente sobre ele, porque infelizmente está acontecendo muito. Infelizmente tem acontecido bastante. Então, assim, se você perceber que tem uma pessoa assim, com tristeza, sem explicações, uma pessoa que ela se retrai demais, uma pessoa que ela procura ficar muito tempo sozinha, para cuidar dos pensamentos dela, você precisa falar para essa pessoa que ela não está sozinha. Demonstre o seu apoio. Porque o apoio é o principal ponto. A pessoa precisa saber que ela tem com quem contar. Ela tem outra pessoa ali para contar no ambiente dela. Então, é fundamental a pessoa saber que ela tem apoio, que ela é amada, que ela tem pessoas ali ao redor dela para cuidar dela, que tem pessoas ali que estão à disposição dela a qualquer momento. Então, isso faz toda a diferença para o indivíduo. Então, ele já pensa melhor, olha, eu acho melhor eu desabafar com fulano, eu desabafar com meu pai, com minha mãe, com os meus amigos, para tentar melhorar. É um pedido de socorro, né? Então, de qualquer forma ali, você precisa demonstrar essa disponibilidade para esse indivíduo. Então, assim que você perceber o menor sinal que seja, já entre em contato com algum psicólogo também, porque a gente também faz atendimento online. Então, a gente pode estar ali disponível para te ajudar naquele momento. A gente pode marcar um encontro em algum ambiente, porque hoje em dia a consulta ela não precisa ser dentro do consultório ou de forma online. A gente pode fazer uma consulta num parque, por exemplo, né? Onde a pessoa ela se sente mais à vontade ali para estar desabafando. Num ambiente que a gente possa ter uma comunicação melhor, né, que outras pessoas não vão ouvir, mas que a gente tenha ali um lugar mais aberto, né? Então, assim, são vários aspectos que a gente pode estar trabalhando para melhorar, para ajudar a pessoa também. Então, a família, demonstrar apoio,
né? Procurar ajuda tanto psicológica, tanto psiquiátrica também, porque a gente precisa também, às vezes, de até introdução de medicamento, ou procurar algumas questões também de internação. Não sei se você viu o Whindersson Nunes, por exemplo, ele é uma pessoa que ele sofre de depressão, né? Ele é uma figura pública, mas uma figura que sofre de depressão. Sim. A depressão dele já é muito intensa, ele já vem lutando contra isso já tem um tempo. Então, no mês passado, ele procurou a internação psicológica mesmo, porque ele já não estava mais conseguindo, nem os medicamentos que ele estava tomando, não estava mais fazendo efeito, ele estava se sentindo sozinho, então ele procurou a internação. Então, a gente não precisa ter esse tabu, a gente tem que desmistificar esse tabu. A internação psicológica hoje, ela já não é mais uma questão de loucura, é uma questão de necessidade. Às vezes o indivíduo está com tanta necessidade que o ambiente terapêutico ali, às vezes, já não está mais funcionando para ele, ou o medicamento já não está mais funcionando para ele, então a gente procura uma outra solução para ele. Às vezes, uma internação também psicológica, mas de qualquer forma, qualquer sinal que a gente perceber de uma pessoa que ela é introvertida, que ela é extrovertida, na verdade, e fica no momento introvertido, ali calado, retraído, a gente precisa estar com uma atenção maior, né, com um sinal de alerta ligado. Sim. E eu acho importante levantar sobre esse aspecto. Tem um autor que eu acho assim maravilhoso, chama Viktor Frankl. Ele foi um psiquiatra que viveu o Holocausto. Muitas vezes eu comento a respeito dele em algumas lives, em alguns podcasts que a gente faz, porque ele escreveu um livro chamado Em Busca de Sentido. É um livro assim forte, faz a gente refletir bastante do que foi essa experiência que ele viveu em alguns piores dos campos de concentração da Alemanha nazista, que foi o Auschwitz. E ele fala muito sobre as pessoas que se deixavam morrer. Não era suicídio, mas aquele porquê as pessoas acabavam perdendo isso. E isso é muito forte, porque não eram pessoas que eram... Ele viu atletas sucumbindo, ele viu pessoas fortes, pessoas preparadas, e às vezes pessoas que não tinham um histórico de atleta, não eram tão habilidosos ou capacitadas, mas que conseguiram sobreviver, conseguiram chegar até o final. Porque a vontade, aquele porquê que motivava eles, o porquê que movia eles, era tão forte, tão poderoso, que conseguiu fazer eles atravessarem toda essa etapa. E aí ele fala sobre essa busca de um sentido, de um propósito. E desde esses 30 anos atrás, ele já falava sobre o maior dilema da sociedade, a maior doença, que seria esse vazio existencial, que tem realmente assolado mais e mais pessoas. E eu não venho trazer aqui que seria a solução última de todos os problemas, mas a busca por um propósito pode, sim, resgatar muitas pessoas, porque muitas vezes o que falta na nossa vida, que vai preencher esse vazio existencial, essa chama que a gente tem ali que está se apagando, é o propósito. Quando você passa a trabalhar para outras pessoas em busca de algo que é maior que você mesmo, você entende que a sua vida não apenas é valiosa, mas é valiosa para você e é valiosa para outra pessoa, por um propósito que você trabalha, então você consegue superar muitas das adversidades que a gente enfrenta hoje. Esse vazio hoje que as pessoas estão sentindo é algo muito sério e precisa ser tratado. E a gente pode levar isso, por isso que eu acho tão importante. E agora eu quero até aproveitar, não teve nada comentado a respeito disso antes, que surgiu agora no bate-papo, mas a gente podia fazer um trabalho para difundir essa questão do propósito. Convidar pessoas a trabalhar numa ação social, por exemplo, nessa questão da Casa de Apoio e Refúgio, Unidos pela Família, uma ação que você faça, que você vai ajudar, onde você vai se sentir preenchido ali e você vai encontrar essa razão maior de viver, que eu acho que é algo assim tão poderoso, e muitas pessoas têm subestimado essa força, esse poder, essa capacidade, não só da gente poder fazer algo que seja grande, participar de algo tão grandioso, maior do que nós mesmos, mas também, através disso, ter um resgate do nosso porquê de viver, né? Por que eu tô aqui? Por que eu vim a esse mundo? O que eu tô fazendo? O que eu vou deixar? Qual que é o legado que vai ficar, que vai permanecer, mesmo quando eu não estiver mais aqui? Então é algo bacana, né, que a gente pode traçar, a gente pode passar a pensar sobre isso e ajudar as pessoas a refletirem a esse respeito. Qual é a sua visão a respeito? Eu adorei mesmo. Assim, a gente precisa muito dessa divulgação, né? As pessoas elas precisam entender a importância delas em meio à sociedade, né? A valorizar a si mesmo, porque assim, esse vazio que você falou, hoje a gente chama ele de depressão, né? É uma falta realmente do porquê
né? Não tem aquela vontade de você correr atrás dos seus objetivos, é muito aquilo ali pronto, você fica meio que estagnado, né, nessa questão. A depressão, ela infelizmente é a doença do século, a depressão e a ansiedade. Então, quanto mais a gente puder prevenir a sociedade desse mal que é tão constante, infelizmente, é muito melhor, porque a gente precisa mesmo divulgar o trabalho da psicologia, divulgar o papel da psicologia, que ele é muito importante em todos os aspectos, na questão tanto da atuação contra o problema, quanto da prevenção do problema, da questão. Então, assim, você pode contar comigo 100%, 100% nessa questão. Sempre que precisar, eu tô aqui. E a gente pode muito divulgar, melhorar a comunicação, a valorização das pessoas, em qualquer aspecto, seja em depressão, ansiedade, na presença familiar também, na terapia familiar. Então, assim, eu acho que é uma importância gigantesca trabalhar esse tema com a sociedade, desmistificar o tabu também da psicologia, ser só para doido. Então, assim, a gente pode muito bem trabalhar em conjunto para adquirir uma coisa melhor, para tornar uma coisa melhor, para mostrar para as pessoas adquirir, né, para as pessoas adquirir conhecimento, saber qual que é o papel, qual que é a função da psicologia, e é maravilhoso. Perfeito. Bom, estamos caminhando agora para o finalzinho. Aí eu vou pedir para que você deixe a sua rede social, seus contatos, para o pessoal poder bater um papo, falar um pouquinho sobre esse momento, pode estar no momento de buscar uma ajuda psicológica, alguma coisa nesse sentido. Deixe seus contatos, fala um pouquinho. Eu vou divulgar meu Instagram também, depois vou deixar para eu colocar o arroba, mas é RA Silveira, Rá Silveira, né? E eu vou estar também postando mais algumas dicas sobre as questões psicológicas também. Aí eu sempre posto meu dia a dia. Também tem algumas questões dos nossos trabalhos universitários que a gente faz, em questão da prevenção à depressão, contra o bullying, contra a ansiedade também, na prevenção da ansiedade. Então eu vou deixar o meu contato, sempre que precisar estou à disposição. Também a gente vai iniciar o nosso tratamento com a clínica psicológica na universidade. E aí, sempre que precisar desses papéis sociais também, a gente já vai estar deixando aí para vocês o contato, quando precisarem, como conseguirem o atendimento psicológico. Maravilha. Perfeito. Esse é o Connect Podcast, te convidando a participar também dessa corrente do bem. Unidos pela Família, Casa de Apoio e Refúgio e, mais recentemente, uma parceria com o Family Peace Brasil. Vem participar conosco.